funciona tudo isso. E para ajudar a entender esse cenário e orientar melhor as pessoas, os estudantes, os pais, enfim, eu estou agora com o diretor executivo das unidades escolares do Bernoulli Educação, Marcos Ragazzi. Marcos, ótimo dia para você, obrigado por falar com a 98 News. Eu que agradeço, é um prazer muito grande a gente estar aqui para poder dar algumas orientações para os alunos pós-prova do Enem. Marcos, como que você avalia, de uma maneira geral, esse Enem desse ano? O que foi que mais te chamou a atenção nas provas? Que mais chamou a atenção dos alunos que você percebeu? Nível de dificuldade, temas, competências, enfim. Qual que é o balanço que você faz da prova nesse ano? Bom, a prova do Enem de 2025, ela manteve um padrão de grau de excelência na verificação das habilidades e competências que os alunos têm. Uma novidade apareceu na prova de linguagens, onde pela primeira vez um texto base grande de 45 linhas foi destacado para 5 questões, um bloco de 5 questões. E o INEP disse que esse tipo de padrão estrutural da prova deve se repetir nos próximos anos. A maior parte dos alunos disse que esse formato de prova facilita, porque ele não tem que ficar lendo vários textos base. Então, eles acharam, inclusive, que foi mais rápido para poder resolver as questões. Em relação ao grau de dificuldade, nós tivemos, na prova de matemática, um grau de dificuldade maior nas questões que eram questões difíceis. O Enem ele tem 3 tipos de questões: as questões fáceis, as questões de grau de dificuldade mediano e as questões difíceis. Uhum. Na prova de matemática, geralmente são 5 questões com grau de dificuldade difícil. E esse ano foram 8 questões. E essas questões foram mais difíceis do que as últimas edições do Enem. Na prova de ciência da natureza, nós tivemos uma prova de química dentro do padrão das últimas edições, uma prova de biologia um pouco mais fácil do que o ano anterior, e uma prova de física que manteve o seu grau de dificuldade em relação aos últimos anos, mas na ciência da natureza, a prova de física acabou sendo, mais uma vez, a prova de grau de dificuldade maior. Ela exigiu, inclusive, dos alunos um pouco mais de atenção, visto que os seus enunciados eram enunciados um pouco maiores do que as questões de biologia e química. Nós conseguimos perceber também que várias questões tinham um enunciado mais direto, mais simples de ser lido e entendido, e o aluno chegaria à resposta mais rapidamente. Uma coisa que a gente pode levar em consideração é que o Enem está retornando àquele padrão de prova onde o aluno não precisa apenas de interpretar o contexto para chegar à resposta. Os alunos precisavam estar muito bem preparados para conseguir chegar às respostas. Ou seja, foi uma prova mais conteudista, uma prova de mais raciocínio e de análise crítica. Professor, agora que o exame terminou, que o Enem já passou, o que quer dizer? Passou em quase todas as regiões do Brasil, né? Faltam ainda 2 regiões, no caso Paraná e o Pará. Mas de uma maneira geral, para os estudantes que já realizaram a prova, o que o candidato precisa monitorar daqui para frente, além, claro, do gabarito oficial, enfim, quais são os próximos passos para esse estudante agora a partir de novembro? O que vai acontecer é que o resultado do Enem sairá em janeiro. Então, aquele aluno que já fez a prova, completou todo o seu ciclo, ele tem que esperar esse resultado sair em janeiro para ele poder começar a estudar a estrutura do SISU. Com o resultado das notas do Enem, o aluno vai pegar e colocar na plataforma do SISU, que é o sistema de avaliação, que vai dar a ele a possibilidade de escolher a universidade e o curso que ele deseja participar em 2025. Alguns alunos antecipam o seu estudo, levando em consideração alguns elementos, como, por exemplo, como que foi a nota de corte dos anos Uhum. anteriores, como que foram os pesos, quais são os critérios das universidades para ele poder escolher em qual universidade ele vai aplicar a nota dele. Entretanto, o edital do SISU, ele é um edital que algumas informações vão poder ser liberadas para os alunos
mais próximo desse período aonde a plataforma estará disponível. Mas é sempre muito bom a gente poder dizer que as mudanças de um ano para o outro não são significativas. Tá certo. Agora, falando já para 2026, falando sobre mudanças, o MEC ele anunciou ontem que o Enem do ano que vem vai também ser usado para avaliar a aprendizagem do ensino médio. O que isso significa na prática? Vai deixar de ser só um exame para adentrar na faculdade? Vai ter algum efeito para as escolas, para os alunos, para a preparação ao longo do ano? O que é que muda daqui para frente com isso? Olha, o que acontece é que o Enem foi criado exatamente para poder avaliar o ensino médio, né? Ou seja, é o Exame Nacional do Ensino Médio para a gente poder avaliar como que os alunos saíam ao concluir essa etapa da educação básica, essa última etapa da educação básica. Ao longo do tempo, isso acabou desvirtuando um pouco com a utilização do Enem como um dos caminhos para o acesso ao ensino superior. E nos últimos anos, o SAEB acabou sendo esta avaliação que analisava o desempenho dos alunos, a qualidade dos egressos do ensino médio. Agora, tínhamos um problema. O aluno tinha que fazer a prova do SAEB e tinha que fazer a prova do Enem. Mas a prova do SAEB não valia nada para ele. Ou seja, ele ia lá para poder fazer a prova sem nenhum tipo de comprometimento, sem nenhum tipo de estímulo para poder fazer a prova. Então, eu acredito que, de uma forma muito sábia, o INEP e o Ministério da Educação pegam a prova do SAEB, continuam com a estrutura da prova do SAEB para poder analisar outras etapas da educação básica e pega o Enem, que é uma prova que os alunos estão sempre muito estimulados a poder fazer, porque vale muito para eles, vale o acesso ao ensino superior, vale a oportunidade para ele poder participar do FIES e do ProUni, para que ele possa fazer isso. Inclusive, isso acaba incentivando que alguns alunos, principalmente das escolas públicas, acabe indo fazer o Enem. Então, isso não muda significativamente a preparação dos alunos Uhum. das escolas particulares, escolas públicas, que já tem muitos alunos participando do Enem, mas isso facilita e, inclusive, economiza, em termos econômicos mesmo, para o MEC e para o INEP. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo, o Enem, o INEP também estuda, na verdade, aplicar o Enem em países do Mercosul e também reforçou a possibilidade, inclusive, de concluir o ensino médio a partir do Enem e não dos 3 anos, no caso, como é o padrão. Como que essas novidades podem impactar os estudantes brasileiros, mineiros principalmente, com essas mudanças, se elas de fato acontecerem? Em relação à conclusão do ensino médio, apenas uma certificação. Uhum, Então, é a seguinte situação: se o aluno fizer a prova do Enem e tirar uma determinada nota, ele que não concluiu ainda o seu ensino médio, ele vai ser certificado. uhum. Mas provavelmente o que vai acontecer é voltar a um padrão que já nos últimos 8 anos já acontecia, do aluno ter que ser um aluno que tivesse uma determinada idade, então não seria um aluno, por exemplo, de 14 anos de idade que faria a prova Uhum. para poder fazer essa certificação. Ele teria que ter uma idade mínima, geralmente essa idade mínima é acima de 16 anos, para que ele possa fazer a prova do Enem e, dependendo da nota que ele tenha, ele ser certificado. Então, isso Entendi. já aconteceu em anos anteriores e a ideia é voltar a acontecer a partir de agora. Então, nós não teríamos significativamente uma mudança de um determinado modelo, mas facilitaria para que o aluno pudesse ter um único acesso à certificação. Em relação à aplicação no Mercosul, essa decisão ela vai precisar de ser muito estudada e baseada em dados e fatos para verificar não só o número de pessoas que têm o interesse de fazer, como também viabilidade técnica e financeira para poder realizar. A gente tem que lembrar que algumas estruturas de alguns países possibilitam que alunos de outros países concorram a vagas, como, por exemplo, o SAT norte-americano, que um brasileiro, um chileno,
um coreano, qualquer aluno de qualquer nacionalidade pode procurar uma instituição certificadora e poder participar desse processo, que é um processo de admissão. Entretanto, para os alunos, não caiu muito bem esse tipo de informação, porque, como ainda é um estudo, mas gera uma insegurança, porque muitos alunos pensam assim: poxa, o nosso número de vagas já é um número de vagas pequeno, principalmente para aqueles cursos que são muito concorridos, como, por exemplo, medicina, e aí nós vamos ter que dividir essas vagas com alunos estrangeiros. Eles até não acham ruim quando isso é feito com alunos brasileiros que estejam nesses países. Lembrando que a ideia é aplicar apenas nas capitais desses países, o que significaria que haveria uma restrição aí no número de candidatos. Mas muita gente acredita que vai diminuir o número de vagas e aumentar, portanto, a concorrência nos cursos muito concorridos. Bom, nós conversamos agora com o diretor executivo das unidades escolares do Bernoulli Educação, Marcos Ragazzi. Marcos, obrigado por falar com a gente. Um ótimo dia para você e uma ótima semana. Obrigado, é sempre um prazer.